Eu disse durante a semana que o empate nessa partida eu iria para Guete fazer festa. Mas eu digo para vocês, e fico mais feliz ainda em poder dizer isso para vocês. Houve momentos no jogo em que eu pensei até que daria para conseguir algo mais. Fala aí, gurizada. Fala aí, gurizada. Vamos para os cortes do jogo? O meu comentário depois da partida? Então vamos embora. Antes, deixa eu dar um recado para ti. Tá com o nome sujo? Te atrapalhou com uma dívida? Hein? Não conseguiu pagar e agora está com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora o que tu faz? Ah, bom, você tem que pagar o que eu estou devendo para limpar o meu nome. Até, mas tu pode limpar o teu nome agora, numa ação rápida, segura e eficaz. A Life Assessoria vai limpar o teu nome imediatamente para tu voltar a ter crédito, para tu poder trabalhar até para pagar o que tu está devendo. Chama a Life Assessoria agora. Vamos pro meu comentário do jogo. Inscreva no canal, aperta o inscrever, sei que tu não está inscrito no canal ainda. Vamos lá, gurizada, deixa eu fazer a análise então do que foi o Inter e Flamengo 0-0. Em primeiro lugar, grande resultado. Eu tava cagado com esse jogo, gente. Eu tava apavorado com esse jogo. Era o Inter com time reserva contra o grande Flamengo, que tentava ainda buscar alguma coisa em relação à aproximação do Botafogo pelo título brasileiro. Eu não posso tirar o contexto do processo todo. Tem um outro contexto também que eu não posso tirar. O Internacional está estritamente focado na Libertadores da América. Jogamos terça passada e terça agora que vem, jogamos o jogo que pode nos levar e, se Deus quiser, vai levar às semifinais da competição. Então, em meio a tudo isso, tinha esse jogo contra o Flamengo. Numa situação nossa na tabela, bem ruim, nos aproximando do Z4. Vamos combinar, a maioria de nós projetou uma derrota para esse jogo. A maioria de nós projetou uma derrota para esse jogo e lá no fundinho, bom, mas é o Inter gosta de aprontar, e aprontou. Não pensem vocês aí que estão chegando agora que o Inter sofreu uma absurda pressão do Flamengo e suportou o Flamengo. Não. Digo mais, o Inter teve no segundo tempo o melhor futebol jogado, inclusive, que o Flamengo. Mas vamos lá. O Cudê escala um time reserva do Internacional para enfrentar o time titular do Flamengo. O Flamengo chega com algum perigo no primeiro tempo, especialmente em alguns erros nossos, alguns erros técnicos, mas depois o time se apruma, fecha bem, e o fecha bem não é retranca, tá? O fecha bem é compactação. O Inter não jogou defensivamente esse jogo. O Internacional marcou na frente, o Internacional marcou sob pressão, o Inter fez aquele jogo do Cudê. O Inter não fez hoje o jogo da Bolívia, o Inter fez o jogo do Cudê. A forma de jogar do Cudê. Mesmo com o time reserva em campo, o Inter marcou sob pressão a saída de bola do Flamengo, se portou muito bem no jogo. A única chance de gol do Flamengo no primeiro tempo foi uma bola nas costas do Depena e o Kehler, de grande atuação, fez uma bela defesa. Então, o primeiro tempo, admito isso, o primeiro tempo foi para suportar o Flamengo, né? Quem tentava jogar era o Flamengo. O primeiro tempo foi para isso. E o Inter se portou muito bem. Ofensivamente, o Inter não teve nada demais no primeiro tempo. Não era a ideia era suportar o Flamengo. O Inter conseguia ter alguma retenção com uma atuação sublime de um jogador que comandou, que foi a cabeça pensante do Inter no primeiro tempo, que foi o Bruno Henrique, eleito por nós o melhor jogador em campo, né? Então foi um primeiro tempo de suportar um adversário que a gente sabia que era melhor. Teve dois acontecimentos com o Flamengo no primeiro tempo importantes, que também determinaram algumas coisas na partida, especialmente a lesão do Arrascaeta. O Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Então, ele ter saído lesionado no primeiro tempo desqualificou, digamos assim, o Flamengo no jogo. Não vou comemorar a lesão de jogador, mas foi bom para nós. Aí vem o intervalo do jogo e o Cudê barra Lúcio Gonçalves, porque o Cudê não estava na beira do campo, coloca o René na lateral esquerda e põe o Depena lá para o meio-campo, tirando o Maurício, já sendo preservado para terça-feira. O Inter reorganiza suas coisas pelo lado esquerdo defensivo, melhorou. No meio-campo, o Internacional passou a ter uma ideia melhor. Entrou também no intervalo o Valência no lugar do Luiz Adriano. Não preciso nem dizer para vocês o quanto qualificou, né? O Valência é um jogador bem mais incisivo, apareceu bem mais, brigou bem mais, embora não tenha sido tão acionado na partida. E aí o Inter se qualifica de vez, com a entrada do Arangues e do Alan Patrick. Bom, aí é outra história. Até porque saiu o Matheus Dias, que foi o pior jogador do Inter na partida. Como errou esse guri. Aliás, eu achei o guri meio nariz empinado, tá? Achei o Matheus Dias meio nariz empinado, meio se achando. Alguém tem que dar uma chegada nesse guri. Mas aí quando entra o Arangues e o Alan Patrick, muda a história. Muda a história de qualidade. E a partir deste momento, o Internacional começa a controlar, quem diria, acreditem se quiser,
o Inter começa a controlar as ações do jogo. As ações do jogo. O Internacional passa a ter a bola contra o Flamengo no Maracanã. E teve durante boa parte do segundo tempo. Evidentemente, no decorrer das coisas, o Flamengo empatando em casa, o Flamengo ia fazer algum movimento, o São Paulo ia fazer algum movimento para jogar o Flamengo um pouco mais à frente para tentar, de qualquer maneira, a vitória. Ele coloca o Pedro e o Cebolinha para isso. E o Flamengo realmente começa a chegar mais. Mas aí aparece o nosso goleiro, que fez uma defesa monumental. Uma bola ia no canto, o Keller fez uma grande defesa. O Keller foi dono de 2 defesas monumentais. O empate é muito bom. Eu disse durante a semana que o empate nessa partida eu iria para Guete fazer festa. Mas eu digo para vocês, e fico mais feliz ainda em poder dizer isso para vocês. Houve momentos no jogo em que eu pensei até que daria para conseguir algo mais. Não que o Inter tenha construído grandes chances de gol no jogo, porque não construiu, mas o Inter teve domínio em boa parte da partida, no segundo tempo, especialmente quando os titulares entraram. Foi um bom jogo do Inter. É um novo Inter. É um Inter amadurecido, é um Inter mais confiante, até pelo que está acontecendo na Libertadores da América. Eu acho que o indício que o Internacional deu hoje no Maracanã é que não vai ter risco efetivo de cair. Né? Nós vamos acabar buscando uma pontuação mais confortável. Não acho que vá se brigar por nada no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente vai buscar uma posição mais confortável em alguns momentos. Deixa eu falar de individualidades. O melhor jogador para mim no jogo foi o Bruno Henrique, que esteve enquanto estavam os reservas e continuou quando entraram alguns titulares. Ele jogou o jogo todo. É um jogador diferente. Esse jogador, ele dá estofo defensivo, ele desarmou muito no jogo. Não tem os números aqui, mas ele desarmou muito no jogo. E ele tem uma qualidade de saída de bola incrível. Ele foi o cara que deu o tom do meio-campo do Internacional durante boa parte da partida. Para mim, foi o melhor em campo, foi eleito por nós o craque Zacelles da partida. Bela partida, esse jogador é muito bom. É uma pena que ele se sobrepõe ao Arangues, embora hoje tenham jogado os dois juntos, tá? Não é proibido. Hoje, no segundo tempo, jogaram os dois juntos, não é proibido. Mas é uma pena que ele se sobreponha em posição ao Arangues para pensar ele efetivamente num time titular. Mas é um belo jogador, é uma bela contratação, um jogador diferente, para mim, o melhor em campo. Depois o Keller. E é muito importante valorizar o Keller. Porque o Keller foi, em determinado momento, defenestrado por todos nós. Eu também estou me colocando nesse processo. Dentro daquelas cobranças que a gente faz. O Keller perdeu lugar para o John e depois chegou o Rocher e o Keller foi completamente esquecido no Internacional. Foi monumental o Keller no jogo de hoje. Ele faz uma defesa no primeiro tempo, que ele fecha o espaço de forma magnífica e milimétrica, cirurgicamente, para o cara do Flamengo não fazer o gol. E a defesa que ele faz no segundo tempo é dificílima. Não fosse o Keller, possivelmente nós poderíamos ter perdido o jogo de hoje. Então é importante valorizar. A gente que criticou tanto o Keller, é importante valorizar. Eu acho que nós temos alguns outros jogadores que fizeram boa partida. O Igor Gomes, por exemplo, acho que fez um belo jogo. Ele foi melhor que o Nico Hernandes na zaga. E sobre o Igor Gomes, vamos prestar atenção, porque talvez ele jogue terça-feira. Gurizada, o Vitão entrou no segundo tempo e sentiu uma lesão muscular. O Vitão entrou no segundo tempo e saiu com uma lesão muscular. É bem possível que o Vitão não jogue terça-feira. Quem que o Cudê vai escalar terça-feira? Vai escalar Mercado jogando para o lado direito e o Nico Hernandes do lado esquerdo? Ou vai manter o Mercado do lado esquerdo e botar o Igor Gomes? Eu faria a segunda opção. Sabe por quê? Porque tu tem um problema, tu mexe num problema. Se tu tem um problema, tu não pode mexer em duas coisas para arrumar um problema. Se tu tira o Mercado do lugar dele, onde ele está sendo gênio para botar para a direita, para resolver um problema, tu está criando dois. Então, não, eu botaria Igor Gomes e Mercado. Mas vamos ver qual é a situação do Vitão. O Depena não comprometeu hoje, embora aquele lance do primeiro tempo que o cara entrou nas costas dele, depois entrou no meio-campo, foi perto do que estava jogando, foi razoável. Maurício não fez grande diferença, o Ener Valencia entrou muito bem, o Alan Patrick entrou bem, o Arangues entrou muito bem. O principal nome dos que entraram e fizeram o Inter melhorar e ter controle do jogo foi o Arangues, entrou muito bem, o Arangues está jogando muito. O René entrou bem, o Bruno Malo é um jogador bem razoável, tá? É um jogador bem razoável, acho que acrescenta
ao grupo do Internacional. Acho que o Gabriel hoje teve alguns momentos de instabilidade no primeiro tempo, eu não gostei muito do Gabriel hoje. O Luiz Adriano inexistente, o Luiz Adriano não sequer participa do jogo. E o Pedro Henrique, muita tentativa, mas o Pedro Henrique tem sido muito menos do que vinha sendo. O pior jogador do Inter hoje foi o Matheus Dias. O Matheus Dias errou tudo no jogo, e o pior que não é o errar tudo só analisando de forma técnica. O Matheus Dias pareceu displicente hoje. O Matheus Dias tentou dar um balãozinho no cara do Flamengo na frente da nossa área. Foi o pior jogador do Internacional e senti um pouco narizinho empinado, tá? Alguém tem que dar uma chegada no Matheus Dias. Ele não é o Paulo Roberto Falcão. Ele não é o Paulo Roberto Falcão. Alguém tem que dar uma chegadinha no Matheus Dias. Foi o pior jogador do Inter em campo hoje, por muito pouco não compromete o Internacional. 2 ou 3 erros gravíssimos que proporcionaram chegadas importantes do Flamengo na partida. O Inter empata, consegue um ponto que nós não estávamos contando, e eu espero que seja o ponto de partida de uma nova história que o Inter conte no Campeonato Brasileiro. Porque embora estejamos muito bem na Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro, nós precisamos melhorar bastante. E o que o Inter fez hoje no Maracanã foi muito bom, foi muito legal.